Avançamos para o comentário habitual às sextas-feiras neste último jornal. São meus convidados, Eduardo Teixeira, é deputado do PSD. E, Eduardo Teixeira, vou começar por si. Vimos um comunicado dos sindicatos da TAP que dizem que vão fazer tudo aquilo que estiver ao alcance para travar esta privatização. Isto é uma guerra sem fim? Não, aparentemente o Governo esta semana já identificou duas propostas das três que foram efetuadas, no sentido de que tinham condições para entrar em leilão e haver conversações diretas e, portanto, eu diria que isto é um processo imparável. É sempre assim, há um Governo que executa, há um Governo que faz e há outros que nunca fizeram e que deixaram sempre pela rama. Ainda hoje no Parlamento discutia-se, e é bom que também tenhamos essa noção, que António Costa, que hoje tem uma opinião um bocado diferente, fez parte de um Governo que decidiu a privatização de outra forma e foi decidido em Conselho de Ministros. Se calhar é por isso, e dando o exemplo da TAP, e é bom que também se pegue nesse exemplo, que ainda esta semana temos conhecimento, por intermédio de um jornal estrangeiro, que António Costa era apontado como exemplo de ligação e de comparação com o Syriza na Grécia. E precisamente davam o exemplo da TAP e das promessas que depois seriam irrealistas e que não seriam cumpridas. Isto é de facto o exemplo de uma oposição que só está a pensar em eleições e não está a pensar no país e das necessidades que são absolutamente necessárias. Já foi muito drástico o que se passou na greve, abalou determinante a empresa os muitos milhões de euros que foram postos em causa e nós neste momento eu acho que tem que se ter em consideração que esta parceria é absolutamente necessária, porque caso contrário são os postos de trabalho que estão em causa e os trabalhadores vão perceber isso. Eduardo Teixeira, de facto a oposição foi unânime nesta sexta-feira ao dizer que este é um processo apressado, que o Governo quer levar avante e que não cumpre os prazos que possam garantir um negócio que seja seguro para o país. Bem, nós temos que fazer aqui uma intrínseca entre as oposições. Sabemos bem, ideologicamente, o que pensa o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda acerca das empresas e, portanto, eu diria até que o Partido Comunista, se fosse tudo público, sentir-se muito mais confortável, mas não há soluções que sejam, neste momento, execuíveis, até porque elas são mesmo ideológicas e o Partido Comunista sabemos o que pensa e, portanto, nunca governou Portugal e nunca governará e ainda bem que assim é. Agora, o Partido Socialista é muito diferente. Quando as oposições se unem em determinada matéria, é por isso que se calhar o Telegraph falava esta semana, sendo um dos principais e categorizados jornalistas britânicos, esta comparação de António Costa ao Syriza, eu acho que é relevante. Não se pode. Carla, repare que António Costa chegou à liderança do partido a dizer que não fazia promessas porque de não saber se eles podiam cumprir ou não. Neste momento promete tudo e de qualquer forma e o que interessa é ganhar eleições e depois há de se ver e foi assim que chegou o país. E agora dá de facto uma grande cambalhota, nós temos que considerar isso. Aqui, por isso é que eu separo as oposições, não é o caso do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda. António Costa dá uma grande cambalhota porque ele defendeu, com o seu voto em Conselho de Ministros, com a sua posição dentro do partido, com a sua opinião, situação muito diferente. E, portanto, neste momento eu acho que ele não estará muito confortável em termos de coerência e em termos de credibilidade para defender exatamente o contrário. António Costa tem que se definir. Ele não pode ser candidato a primeiro-ministro do maior partido da oposição e ter estas diferenças, eu já não digo ideológicas, mas diferenças que mexem um pouco com a sua, talvez, uma habilidade. Ele não pode hoje dizer uma coisa e fazer outra a seguir. Em 6 meses já fez coisas tão diversas, falaremos daqui a bocado sobre o programa do Governo, mas os portugueses, eu acho que começam a ficar assustados com esta forma de fazer política de António Costa. Apesar de tudo, eu acho que se pode comparar o que se passou com uma empresa também de referência, que era a única empresa que fazia construção naval em Portugal, que é os Estrelas Navais Ver no Castelo. O PS sempre foi contra qualquer solução, mas sabemos que quando deixou o Governo, tinha uma decisão tomada já depois das eleições, pelo Secretário de Estado em autogestão, penso que a 15 de junho, as eleições foi a 5 de junho e a tomada de posse foi 20, deixou ficar ali o despedimento de 400 trabalhadores da empresa em 600.
mas não tinha nenhuma solução. Depois veio a privatização e é contra a privatização. Depois veio a subconcessão e é contra a subconcessão. Depois entrou no Parlamento com pedidos de apreciações parlamentares. Bem, o Partido Socialista não se define, não se sabe o que quer. Sabe-se é que quer ganhar as eleições fazendo tudo aquilo que não pode fazer neste momento. Nós não podemos voltar ao passado. O país não pode regredir. Aliás, o próprio programa do PS fala quando nós voltamos a crescer, quando nós tivermos o país já está a crescer. O país está no rumo, neste momento, de desenvolvimento. Eu não te quero interromper, mas se formos ponto por ponto, vou-te rebater ponto por ponto. Em relação aos estaleiros... Nós temos falado bastante aqui na... Deixas-me falar sobre os estaleiros navais ou vais querer... Por exemplo, da questão do risco de pobreza, aqui nessa semana... Agora vamos para o risco de pobreza, mas se me deixasse falar sobre os estaleiros, conseguimos partilhar opiniões. Em 4 anos, o salário médio dos portugueses aumentou. Sabe, Carla? Quanto? 100 euros. O salário médio dos portugueses aumentou 100 euros em 4 anos. Portanto, estamos a falar de classe média. Estamos a falar de pessoas que neste momento, mesmo com um nível, com um nível de impostos elevado, com certeza, o salário médio, em função da rentabilidade e da criação de riqueza que está a ocorrer no país, aumentou em média, em todos os portugueses, claramente com uns menos, outros mais, em média do salário médio, são 100 euros. Isto é um dado muito positivo. E agora vamos ao tema que marcou toda a semana, as propostas eleitorais do Partido Socialista. Deputado Eduardo Teixeira, considera que as propostas apresentadas são execuíveis ou não? Bem, de facto nós nunca sabemos o que é que o PS, o que é que António Costa faz ou diz e o que é que vai dizer a seguir. Eu queria aqui dar 2 ou 3 pontos que eu acho que são relevantes. Lembrar-se-ão todos que António Costa começou a sua liderança com uma imagem de marca a dizer: eu não vou fazer promessas, eu não vou comprometer o futuro a seguir às eleições. Pois bem, isto foi há pouco mais de 6 meses. E nestes últimos 6 meses o PS tem tantos documentos quase inócuos apresentados, tantas promessas que põe num lado mas depois não põe no outro, que depois vai entrar em fase de consulta, que depois vai fazer de forma participativa, que ninguém entende. Começou com uma agenda para a década em dezembro. Depois, em janeiro, entrou pelos contributos. Depois vem o cenário macroeconómico. E agora vem, brinda-nos com um documento que é voltar ao passado. Já não aparece a questão da baixa da TSU, não se percebe muito bem como nem porque já desapareceu. Hoje veio a correr a dizer que, bem, isso aparecerá a seguir. Promessas atrás de promessas, comprometimentos atrás de comprometimentos. Quer dizer, ninguém entende, se olharmos para todos estes documentos, o que é que o PS quer para o país. Diz que vai reduzir despesa e vai reduzir receita. Se calhar é por isto, por esta descredibilização, vamos chamar assim, da política, por esta tentativa de ganhar eleições, ou querer ganhar eleições a todo custo, que esta semana um dos principais jornalistas britânicos e ingleses lhe dedicou um editorial e um artigo a compará-lo com o Syriza. Não se pode, Portugal não pode seguir pelo lado do Partido Socialista. Bem sei que correram e quiseram colar-se à imagem do Syriza e à vitória que tiveram em Grécia. A gente sabe isso. Mas o pior que nos poderia acontecer é voltarmos ao passado, é voltarmos à era Sócrates, é voltarmos ao tempo do governo que António Costa foi ministro. Eu diria que é mau demais, para ser verdade, apresentar tantas e tantas pequenas coisas soltas, sem consistência económica, sem se dizer, bem, a gente vai descer, vamos regredir. Sabemos todos que temos um problema, por exemplo, nas pensões. O Partido Socialista, ao longo deste tempo, não quis sentar à mesa com o Governo para discutir o problema das pensões, mas agora, quando, por exemplo, este Governo aumentou as pensões de sobrevivência, não foi... tivemos que regredir, porque o Partido Socialista tinha congelado essas pensões. Mas deixa-me ouvir, e, portanto, tudo isto é muito... Os portugueses já perceberam. Os sinais estão a ser positivos. Ainda hoje saíram dados que eu acho que são muito relevantes. Falava-se há bocado desta questão da pobreza, mas há uma coisa que me preocupa imenso, que são os casais que estão desempregados. Sabem quanto é que diminuiu num ano, de 2015 para 2014, o número de casais desempregados? Foi acima de 25%, foi quase 25%, 24,9% de decréscimo. Neste momento há menos desempregados
inscritos do que havia em 2011. E há um dado que aqui é muito positivo, que hoje foi dado pelo IFP. Relativamente a abril de 2014, estamos a falar de criação de emprego, não estamos a falar de desemprego. Foram colocadas mais 28,3% de pessoas e de colocações no mercado de trabalho. Eduardo. Há neste momento oferta de trabalho. Sobre estes números, deputado Manuel O PS é que está em negação. O PS não quer entender a realidade deste momento do país. Quando nós temos, só no primeiro trimestre, a colocação de 64 mil ofertas de emprego ao serviço das pessoas, é a dinâmica da economia a funcionar, é o Portugal 2020 que já está a funcionar, é o CREN que cria desenvolvimento e, portanto, o Partido Socialista é que não quer ver, tem estado de negação. Isso é muito grave. Neste momento, o Partido Socialista devia estar numa fase afirmativa. Chega de Syriza. Não poderemos impor o Syriza e importar o Syriza de Portugal e os portugueses saberão bem ver essa questão. Bem, meus senhores, não temos tempo para mais comentários. Fica por aqui este comentário às sextas-feiras. Na próxima semana voltamos a encontrar. Muito obrigada, deputado Manuel Mota e deputado Eduardo Teixeira. Foi um prazer tê-los aqui connosco.